A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos sustentado, até aqui tem nos guardado. E até aqui tem nos dado condições para que possamos continuar fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. Que nem o apóstolo Paulo diz: a tua graça me basta. É isso que nós precisamos entender. O apóstolo, os maiores missionários, quando ele teve um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, ele teve sua vida transformada, ele teve seu caráter transformado, ele teve sua história transformada. Em uma de suas cartas, ele vai dizer: a tua graça me basta. E Paulo também, ele vai dizer, olha só, Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim: sei estar abatido. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A padecer necessidade. Aí ele conclui, um versículo clássico, ele fala assim: depois que eu sei todas essas coisas, que eu estou instruído em todas essas coisas, ele vai falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, eu posso adorar quando eu estou abatido, eu posso adorar na abundância, eu posso adorar na fartura, eu posso adorar quando eu tenho fome, eu posso adorar quando eu tenho abundância e como a padecer necessidade. Então, em todas as circunstâncias da nossa vida, com a graça de Deus sobre a nossa vida, o Espírito Santo nos ajuda e nos fortalece a adorar ao Senhor em todas as circunstâncias. Eu até costumo dizer: Deus abençoe, Rogério, amém? Vamos estar orando sim, irmão. Deus abençoe sua vida também. Então, olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos Filipenses. E esta carta é uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo. Paulo está preso. Paulo está cativo. Foi tirado o direito de Paulo de ir e vir. Paulo está preso. Está dentro de uma cela, está dentro de uma prisão. E ali a igreja está preocupada com Paulo, fazendo uma conjectura. Como será que está Paulo? Será que Paulo está bem? Será que Paulo desistiu? Será que Paulo jogou a toalha? Como está Paulo? Aí Paulo ele vai escrever para a igreja, dizendo:
eu sei estar abatido, eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, em todas as coisas estou instruído. Dentro da prisão ele escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, então Paulo, o apóstolo Paulo, ele não era, olha só, apóstolo Paulo, ele não era vítima das circunstâncias. O que nós aprendemos aqui? Você, eu, nós, a igreja, não podemos ser crente de circunstâncias. E o que significa ser crente de circunstância? Tem muitas pessoas que são assim, quando estão na abundância, quando tudo vai bem, quando tudo está bem, quando tem fartura, adoram ao Senhor, estão alegres, felizes. Mas quando vem a prova, quando vem a fome, quando vem a luta, quando vem o deserto, começam a murmurar, começam a reclamar. Isso significa ser crente de circunstância. Mas o apóstolo Paulo não era crente de circunstância. Pelo contrário, ele adorava a Deus em qualquer circunstância. Então vamos pegar essa aqui, ó. Adore a Deus. Eu vou até marcar isso aqui. Meu Deus, isso aqui é forte. Ó, marque aí que Deus colocou no meu coração, ó. Adore a Deus. Vale a pena marcar, não vale? Ó, adore a Deus. Adore a Deus em qualquer circunstância. Aleluia. Ó, adore a Deus em qualquer circunstância. Esse é o segredo. Então Paulo, olha só, Paulo não estava preocupado. Olha que forte isso aqui, vamos lá. Paulo não estava preocupado em ter, porque hoje, até em algumas igrejas, em muitos lugares, em muitos locais, as pessoas estão preocupadas. Eu já preguei isso aqui já, o ano passado, esse tema, mas Deus colocou no meu coração novamente. Muitas pessoas estão preocupadas em ter coisas materiais. Não estou falando que é errado, mas olha, pega essa daí. Mas antes do ter vem o quê? Antes do ter vem o ser. Meu Deus, olha, antes, palavra quentinha do céu. Antes do ter, pega essa daí. Antes do ter vem o ser. Tá entendendo? Paulo fala assim, eu sei estar abatido. Eu sei estar abatido. Meu Deus, confesso para os irmãos que eu queria falar um outro assunto, um outro tema. Eu queria falar sobre fé. Vamos deixar para uma outra oportunidade, se assim o Senhor permitir. Gostaria de falar sobre fé, mas Deus colocou no meu coração esta mensagem, que o segredo, o segredo não é ter, o segredo não é ter, o segredo é ser. Paulo está dentro de uma prisão, ele fala assim, eu sei estar abatido, eu sei também ter abundância. Olha só. E se nós formos ver Filipenses, então Paulo
não estava em uma situação nada boa, nada legal. Pelo contrário, ele está preso por amor ao Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Mas Paulo, dentro de uma prisão fria, ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o segredo não é ter, o segredo é ser. E Filipenses, se a gente for ver o tema central da carta de Filipenses, olha que interessante. Ela é denominada, ela é chamada a carta, né? A carta da alegria. Alegria de viver por Cristo. Olha só. Embora Paulo, isso aqui é interessante. Olha só. Embora Paulo estivesse escrevendo da prisão, a alegria é a nota denominante nesta carta, a fim de encorajá-los na fé. Paulo expõe como viver uma vida cristã feliz. E se a gente for ver, parece um paradoxo, porque geralmente quem está preso recebe cartas para ser animado, para ser encorajado, para ser motivado, para ser animado. Mas aqui é diferente. Paulo está na prisão, Paulo está na cadeia, Paulo está dentro de uma prisão, está escrevendo para os que estão livres, para os que estão em liberdade, dizendo: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Paulo está escrevendo, ensinando a igreja que está em liberdade a adorar o Senhor em qualquer circunstância. Olha que interessante. Então, alguns falam também que Paulo estava preso numa prisão domiciliar, mas foi-lhe tirado o direito de ir e vir. Então é a carta da alegria. E Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu aprendo uma coisa aqui, que nós, eu, você, a igreja, nós estamos debaixo do aperfeiçoamento de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Estamos debaixo do aperfeiçoamento de Deus. E Pedro também vai dizer, olha que interessante. Pedro ele vai dizer, olha só, capítulo 5, versículo 10. Dentro desse versículo que nós lemos, se nós estamos debaixo do aperfeiçoamento de Deus, olha que Pedro, apóstolo, olha que é Pedro. Quem foi Pedro, né? Ali foi lapidado, teve seu caráter transformado, modelado por Jesus. E Pedro vai dizer: e o Deus de toda graça, e nós somos o quê? Somos um pecador salvo pela graça. A graça de Deus nos alcançou, amado, é a graça. Estamos aqui pela graça. Não porque merecemos, não. Nós merecíamos a morte, merecíamos a condenação, mas a graça de Deus nos alcançou. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou, olha só que Pedro vai dizer. Lembra quando Pedro estava pescando? Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, a partir de hoje, você não vai pescar mais peixes, não. Você será pescadores de homem. Eu vou fazer você pescadores de homem. Então Pedro está dizendo na sua carta que em Cristo Jesus vos chamou. Quem me chamou, quem te chamou, quem nos chamou foi Deus, amado, para uma grande obra.
Não é momento de parar, não é momento de olhar para trás, porque quem coloca a mão no arado e olha para trás, na verdade, Jesus disse, não é digno. Então não é momento de olhar para trás, não. É momento de nós continuarmos caminhando, prosseguindo, olhando para o alvo, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nos chamou à sua eterna glória. Olha só, nos chamou à sua eterna glória. Paulo vai dizer que há uma cidade nos céus, meus irmãos, que a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus. E sabe o que eu aprendo? Se a minha cidade, se a nossa cidade está no céu, isso significa e quer dizer que nós, a igreja, nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos uma congregação de peregrinos e forasteiros, porque a nossa cidade está nos céus. Cadê os peregrinos e forasteiros aqui? Cadê? Aleluia! Por isso que Paulo fala, se nós crermos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Paulo diz, não, eu não espero em Cristo só nessa vida não. Sabe por quê? Porque a minha cidade está no céu, a nossa cidade está no céu. Paulo vai dizer, a nossa cidade está no céu. E se a nossa cidade está no céu, amado, João viu. Ele fala, João ele vai dizer assim, ó, e eu vi um novo céu, Apocalipse 21, e uma nova terra. E a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi, o nosso irmão viu, meus irmãos, ó. Isso aqui não estamos falando de um produto de imaginação do homem, uma utopia, não, mas uma realidade. Não é uma ficção, não é Netflix, nem filme de Hollywood, não. João, ele viu, ele fala, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, olha só, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Cadê os peregrinos e forasteiros aqui? Cadê? Imagine quando a igreja for arrebatada, nós vamos ter um corpo glorificado, o nosso corpo vai ser transformado, o apóstolo Paulo fala, e nós vamos entrar na cidade, nós vamos ter o corpo glorificado, e num corpo glorificado, a Bíblia diz, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, olha só, um corpo glorificado, ó, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. João está falando do estado eterno aqui, meus irmãos. João, e também em 1 João na carta, capítulo 3, versículo 2, olha só, 1 João capítulo 3, versículo 2, olha só, 3:2, amados, é um discípulo amado, ele fala, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, olha a promessa, meu Deus,
no arrebatamento da igreja, ó. Porque assim como é, o veremos. Assim como é, o veremos. E eu creio nesta promessa, que o momento do face a face vai chegar. É o momento do face a face vai chegar. Porque João também vai dizer, olha aqui. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Olha só. O único título que importa para Jesus, não desmerecendo, é claro, né, meus irmãos? Os nomes, os títulos, não é verdade? Que a própria Bíblia fala que ele deu um para pastores, para evangelistas. Mas antes de ser pastor, antes de ser evangelista, antes de ser presbítero, amado, nós somos servos. E na eternidade, a única nomenclatura, o título que vai prevalecer é o de servo, é o de servo. E olha aqui. E verão o seu rosto, e a sua testa estará no seu nome. E verão o seu rosto. Nós vamos ver Deus. Vamos ver Deus, amado. É o momento do face a face. Então é uma promessa para quem está preocupado em ser. Por isso que Paulo fala, eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é para quem se preocupa em ser. Então não seja vítima da circunstância. Não seja vítima do problema. Não podemos ser vítima, mas sim adorador, que adora a Deus em qualquer circunstância. O segredo não é ter, é ser. Quando você é, então eu aprendo uma coisa, ó, Deus tem compromisso com quem é, com quem se preocupa em ser. Pega essa daí. Deus tem compromisso com quem se preocupa em ser, não em ter. Deus tem compromisso com quem se preocupa em ser um verdadeiro adorador. Deus tem compromisso com quem se preocupa em ser um cristão fiel, autêntico, verdadeiro. Então, ser é melhor do que ter. Deus abençoe. Ó, ser é melhor do que ter, não é? Ser é melhor do que ter, meus irmãos. Quantas pessoas que têm muito? Quantas pessoas que têm muito? E nós podemos ver aí quantas pessoas vivem infelizes, não têm paz. Elas têm, elas se preocupam em ter, mas quando nós se preocupamos em ser, Deus preenche a nossa alma, Deus preenche o vazio da nossa alma com o Espírito Santo de Deus. Então, ser é melhor do que ter. Deus tem compromisso com o que é, com quem é, e não com quem tem. Paulo não tinha, Paulo estava preso, mas ele era. Então, e Paulo escreve a carta da alegria dentro de uma prisão, porque a essência está em ser e não em ter. Meu Deus, a essência está em ser e não em ter. Vamos ver? Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Vamos na essência aqui, vem. O negócio é esse. O negócio não é aparência. O negócio não é aparência. O negócio não é rótulo. O negócio não é título. Não. O negócio não é nomenclatura.
O negócio é essência, o negócio é conteúdo. O negócio, a questão é caráter transformado, a questão é mudança. Apocalipse 3,17. Vamos lá. 3,17. Diz assim. Olha só. Uma igreja que tinha aparência, Apocalipse 3,17, a igreja de Laodiceia, uma igreja orgulhosa, autossuficiente. Então aqui a gente já vê que era uma igreja que tinha, mas não era. Olha só. Então a essência não está em ter, mas em ser. Olha só, uma igreja autossuficiente. Uma igreja que tinha, mas não era. Meu Deus, que tinha, mas não era. Olha só. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, o problema era dentro. Porque o que dá ânsia é lá dentro. O problema é lá dentro. Olha só. Como dizes, rico sou. Quer dizer, tinha, mas não era. Rico sou. Estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quer dizer, tinha, mas não era. Tinha, mas era cego espiritualmente, ó. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto ama. Olha só, o pai corrige o filho que ama. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Então, a solução para a igreja era o arrependimento. Olha só. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei. Olha a promessa agora é a promessa. Então nessas 7 cartas aqui, né, da Ásia, escrita Ásia, 7 igrejas da Ásia, nós podemos ver promessa, advertência e elogios. Mas na igreja de Laodiceia, Jesus está repreendendo a igreja, está fazendo uma advertência para a igreja, está advertindo a igreja. Olha só, mas ele faz a promessa: se arrepender, ele fala: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Jesus fala: assim como eu venci a morte, assim como eu venci o pecado, assim como eu venci as calúnias, assim como eu venci a mentira, assim como eu venci o diabo, assim como eu venci o deserto, assim como eu venci as provações, assim como eu venci a infidelidade, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós podemos ver aqui que era uma igreja que era rica, mas não era. Era uma igreja que vivia só de aparência, uma igreja arrogante. Por isso que a Bíblia fala que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. E agora olha para você ver que Deus colocou um versículo no meu coração. Em Miqueias. Vamos dar um salto para Miqueias. Vamos procurar. Olha só. Que palavra. Miqueias. Eu acho que está lá em Miqueias mesmo.
dentro desse contexto da igreja de Laodiceia, que era uma igreja autossuficiente, arrogante, soberba, que falava, não estou precisando de nada, eu tenho tudo. Aí vem a repreensão, né? Miqueias. Achei. Olha, palavra quentinha do céu para nosso coração, que Deus, o Espírito Santo colocou no meu coração. Fazendo uma comparação, um contraste, vamos lá, com a igreja, ó, Miqueias capítulo 6, versículo 8, marca aí. 6:8, que é olha o que Deus, Ele espera de nós. Fazendo um contraste com esta igreja que nós lemos. Só quero ler um versículo e vou para Miqueias aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Dentro deste pensamento que nós estamos, dessa mensagem, que o segredo é ser e não ter. Amém? Olha, como diz, rico sou, olha a soberba, estou enriquecido. Amém? Então, a carta que... a 7ª carta à igreja de Laodiceia, então era uma igreja que se orgulhava, né, das suas riquezas. Mas olha que Miqueias, o profeta Miqueias vai dizer, Miqueias capítulo 6, versículo 8, para nós essa palavra, ó. E ele te declarou, olha a declaração aqui, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti? Então o Senhor está pedindo uma coisa de nós. O que Ele espera de mim? O que Ele espera de você? O que Ele espera de nós? Olha o que Ele pede de ti. Senão que pratique a justiça. Amém? Seja justo. E ames a beneficência. E andes humildemente com o teu Deus. Meu Deus, forte essa palavra, né? Vou repetir, vale a pena, né? Ó, e ele te declarou, homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e que ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus, Ele pede de nós, amado. É isso que Ele espera de nós, que pratique a justiça, que ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus, não como a igreja de Laodiceia. Não como a igreja de Laodiceia, que estava precisando se voltar, sabe para onde? Para o Sermão do Monte. Para o Sermão do Monte. Ali. A igreja não estava falando, rico sou, de nada, estou enriquecido, de nada tenho falta. Precisava voltar para o Sermão do Monte. Precisamos se voltar ao Sermão do Monte, Mateus, capítulo de número 5, que vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito, ó, não os orgulhosos, Jesus está falando. Não, bem-aventurado não são os orgulhosos, bem-aventurado não são os arrogantes, não. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cadê os dependentes de Deus aqui? Cadê? Cadê os dependentes de Deus? Então precisamos nos despir de todo orgulho, de toda soberba, para que a graça, para que o poder, para que a unção de Deus a cada dia encha a nossa vida. Por isso que Paulo fala, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Ó, não, meu ego não, meu eu não. Mas Cristo vive em mim, vive em mim, vive em mim. Padrão da justiça e do reino é esse. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, voltando aqui, e Apocalipse também, capítulo 2, versículo 9. Não esqueçam, a essência está em ser e não em ter. Deus tem compromisso com quem se preocupa em ser e não em ter.
Apocalipse 2:9. É claro, quero abrir um parênteses, o ter não traz o ser, mas o ser transformado, o ser uma nova criatura, traz o ter na nossa vida, porque Deus, Ele cuida de nós. Amém? Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida, mas Apocalipse capítulo 2, versículo 9, diz assim. 2:9. Eu sei as tuas obras. A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. Olha o contraste com a igreja de Laodiceia, né? Que era uma igreja arrogante, que se orgulhava, autossuficiente. 2:9. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Olha que para essa igreja, para a igreja de Esmirna, Jesus fala assim, ó: eu sei as tuas obras, eu sei a tua pobreza materialmente falando, mas tu é rico. Era uma igreja que tinha essência, era uma igreja que não tinha, mas era a igreja de Esmirna. Diferente da igreja de Laodiceia, fazendo um contraste, que era uma igreja que se orgulhava, era uma igreja que tinha, era uma igreja rica, materialmente falando, certo? Mas pobre espiritualmente falando. Então, para essa igreja que era rica materialmente falando, que se orgulhava, Jesus fala assim, ó: vocês dizem que vocês são ricos? Como diz, rico sou? Aí Jesus fala: não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, era uma igreja que era rica, mas era pobre. Olha só, pobre da graça, né? Pobre da unção, pobre da essência. Mas para a igreja de Esmirna, fala: não, você é pobre, mas você é rica, rica da graça, rica da essência, rica do sangue, rica do sangue, rica da promessa, rica da palavra. É isso, meus irmãos, rica da essência. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então vale a pena ser rico com Deus, amado, espiritualmente falando, rico da graça. Então, é claro que, então Paulo, por isso que Paulo falou assim, ó: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Porque quem é, amado? A Bíblia fala que nós somos como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quem é não se abala. Por isso que ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja estava preocupada com Paulo porque Paulo estava na prisão. Mais para frente foi morto, foi decapitado. Mas ele manda um recado para a igreja. Ele fala assim: ainda eu estou de pé, pela graça ainda eu estou de pé, pela graça ainda eu estou firme, pela graça posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos abençoe e que Deus continue nos dando força para nós nos preocuparmos mais em ser, mais com a essência, mais com o conteúdo, do que com o rótulo, do que com a aparência, do que com as coisas materiais. Quero orar pela tua vida, amém? Vamos orar? A Bíblia diz, está escrito, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago vai dizer, vai escrever. Olha só, eu vou ler e nós vamos orar. Tiago, capítulo de número 5, ele diz assim: e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha só,
A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Então, nós podemos ver que, olha para você ver, a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Para nós concluirmos esta live, eu já vou orar. Mas Josué capítulo 10, olha o poder da oração. Josué capítulo 10, versículo 13, diz assim, ó. Josué capítulo 10, versículo 13. Josué 10, 13. Olha só. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, olha só o que ele falou: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aishalom. E o sol se deteve, e a lua parou. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade, meu Pai, por este momento, por esta live, Senhor Jesus. Continua nos dando graça em ser, meu Pai, porque o Senhor tem compromisso com quem é, meu Pai, com quem se preocupa em ser. Então nos abençoa cada um, Senhor Jesus. Opera milagre, maravilhas no nosso meio. Nos ajuda, meu Pai, a buscar mais a essência e não a aparência, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, meu Pai. Abençoa a tua igreja na terra. Abençoa os enfermos, abençoa aqueles que estão nos hospitais, meu Pai. Opera cura, sinais, maravilha. Nos livra de todo mal, Senhor, eu te peço. Consola, meu Pai, aqueles que perderam seus entes queridos, meu Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abraço.